Ontem, por exemplo, tivemos uma audiência amistosa, amigável, um debate de ideias, né, com o ministro Sérgio Saleitão, ministro da Cultura. Alto nível. Exatamente, Edgar, que foi chamado pelos parlamentares, né, para responder, né, algumas perguntas sobre as recentes exposições que tanto causaram polêmica aqui no Brasil, a do Museu lá no Sul e também a do MAN, porque também foram exposições patrocinadas aí com dinheiro público, né? Então o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, esteve ontem lá na Câmara dos Deputados para responder, né, essa sabatina aí, principalmente de parlamentares ali da bancada evangélica, né? Tinha só um deputado ali a favor dessas exposições, que era o Glauber Rocha do PSOL. E aí só a presença do Glauber Rocha já foi motivo para discussões acaloradas, né, Edgar? De fato, realmente não foi num alto nível, não foi em tom de civilidade, foi uma baixaria o que se viu ontem na Câmara dos Deputados. Uma das... Raro isso, hein? É raríssimo, Raro, né? Aconteceu. Uma dessas discussões foi entre o Glauber Braga aí do PSOL, perdão, falei Glauber Rocha no começo, né? Perdão. Glauber Braga, homenagem ao Glauber Braga do PSOL e o Éder Mauro do PSD, que é delegado, né? Tiveram que ser separados aí pelos policiais da casa e também pelo pastor Eurico. Iam chegar às vias de fato? Iam chegar às vias de fato. Vamos ver a cena, Edgar? Caramba, será? Vou ficar com vergonha de novo, olha lá. E você é covarde de não falar pela frente. Não, eu quero que tu fale na frente do Bolsonaro. Na minha cara, porque você pode falar. Porque eu não tenho um pingo de vergonha. Nem de ninguém. Nem mentira de ninguém. Nem mentira de ninguém. Porque se tu pensa que eu vou ter medo de ti, eu não tenho. Porque eu tenho por quê? Por quê? Por quê? Não, eu tô te dizendo o que é. Então experimenta que eu quero ver. Eu quero ver se tem outro. Eu quero ver se tem outro. O amigo dele chegou e ficou valente. E aí essa discussão... Agora, peraí, agora eu entendi. Edgar tava sendo irônico. Tava sendo irônico. O amigo dele chegou e ele ficou valentão, você viu? É, o pastor Eurico. Agora vem, agora vem. Agora vem, quero ver você me bater. Agora vem. Não me segura não, né? Aquela coisa... Ficou no deixa que eu deixo. Exatamente. Essa é a quinta B ou a quinta C? Exato. E o que eu mais gostei, porque essa discussão durou quase 4, 5 minutos. Até que o Alberto Fraga, que presidia a audiência pública, Edgar, deu a solução. Ou a sessão continua, ou vocês caem na porrada. E eles escolhem... afinal, vamos solucionar. Então fala que eles optaram pela segunda. Vamos oficializar a pancadaria aqui, vamos regulamentar a coisa. Ali, né, gente? Não é possível. É inacreditável, né? Tem que Depois o Feliciano também entrou no meio, falou que foi ofendido pelo Glauber Braga, ameaçou deixar a casa, né? Enfim, mas esse não foi o momento mais acalorado. Não foi o ápice? Não foi o ápice. Da vergonha alheia? Não, eles deixaram pro final. O último parlamentar, o deputado Carimbão, né? Grande deputado. O deputado Carimbão foi fazer ali foi relatar a sua indignação foi deixar para sua o marca. ministro da Cultura, o Sérgio Saleitão. É bom deixar claro que a opinião do Sérgio Saleitão com relação a essas exposições é de que ele é favorável que continue sim, né, este investimento na cultura e também o patrocínio, né, das verbas públicas para que elas sejam realizadas, mas que ele é apenas contrário, por exemplo, no caso do MAN e também do Museu, a presença de crianças. E que ele quer até regulamentar... Ele falou isso no vídeo que a gente e regulamentar aqui, uma lei que tem ali a classificação indicativa nos mesmos moldes do que é da lei do audiovisual. Sim. Só que isso não bastou, né, para os parlamentares aí da bancada evangélica da casa, que continuam indignados, que querem uma força maior aí do ministro da Cultura e do Ministério Público também contra essas exposições. A gente convidou o Saleitão para vir ao Morning e a gente tá esperando. Eu falei com ele ontem. Sérgio Saleitão é meu amigo de mais de 30 anos e falou que vem aqui. E seria ótimo. Conversei com ele a semana passada e ele me fala que com relação a essas exposições... não tem como você aplicar classificação indicativa para exposições, não está previsto em nenhum... Ele sempre se apoia na Constituição, né?
Agora, ele vai responder aqui, eu tô prometendo. Ele vai falar com a gente, falei com ele ontem à tarde. Ele se posicionou aí contra o dirigismo cultural e afirmou que a liberdade de criação, expressão e manifestação são direitos aí resguardados pela Constituição, que tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, o deputado, aí o Carimbão, que é do PHS de Alagoas, ficou indignado com essas realizações do que ele classificou como obras de arte do diabo, né? E sugeriu até, Edgar... Sai, caveta! Sugeriu até uma pena de 12 a 30 anos de detenção para quem realize e participe desse tipo de manifestação e para quem também libere tipo de verba para essas exposições. E aí, ele colocou até a mãe do ministro da Cultura, Sérgio Salentão, no meio, que ficou revoltado e acusou o deputado aí de ofender a sua mãe, que já está falecida. Vamos ouvir essa discussão. Solta o carimbão aí. Eu queria que fosse com a mãe do ministro, mijando na cabeça dela, pegando a mãe do ministro, porque Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Eu queria pegar a mãe do ministro e botar com as pernas abertas, como está aqui nessas fotos, como o pastor Eurico mostrou, se ele gostava. Pegar sua filha, pegasse aqui. Ah, não quer não? Ah, não quer não? Ah, o senhor quer ser ministro para encobrir a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Eu não aceito o senhor dizer que é normal financiar dinheiro. Não aceito, ministro. Maria é minha mãe. E você ofendeu a minha? Eu não ofendi. Eu não falei. Quando o senhor é ministro e não toma providência em Maria ser mijada a cabeça, ministro, é justo? Ah, você falou da minha? Maria. Pode fazer. Não posso. Não. Maria é minha mãe. Eu mencionei aqui. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Falou umas 15 vezes o Carimbão Maria é minha mãe, fazendo alusão à Virgem Maria, claro. O Carimbão quer que tome a providência que ele acredita que deve ser tomada. Exatamente. E ele fez alusão no começo a essas obras aí do Crimuseu, né, Edgar? De um macaco, que tem lá uma obra que é de um macaco nos peitos de Nossa Senhora, o outro que é um homem urinando na cabeça de Jesus e de Maria. Também fez referência a uma passeata gay que ocorreu aqui em São Paulo com Jesus, né? Então ele fez menção a essas obras aí para criticar uma falta de posição do ministro Sérgio Salentão, e logo depois dessa discussão a audiência foi encerrada. Uma audiência que realmente trouxe grandes avanços aí para essa discussão no Brasil, né, Edgar? Uma pequenina amostra do momento que a gente vive, né? Do quão avançado a gente está em termos de diálogo, em termos de tolerância com as divergências, as diferenças, em opiniões distintas, toda aquela coisa, né? Com perdão do trocadilho aqui pelo Tonholi, mas o Carimbão marcou, né, o grau da intolerância. Eu acho o seguinte, sem querer ofender o Carimbão, acho que essa sessão vai entrar para os anais já entrou, já saiu dos anais. Eu tenho medo disso, onde pode chegar, porque se a gente lembrar, em 63, o pai do Collor, o senador Arnon de Mello, perdeu o controle no Senado, atirou e matou o José Cairala, no dia 4 de dezembro de 63, quando ele estava praticamente assumindo seu mandato. Então, eu acho que as nossas câmaras não têm limites. Não tem limites. Imagine se libera a arma.